avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, em mil alto-falantes, não poder falar. E agora a gente volta com Essência falando mais sobre maternidade e mercado de trabalho. E aí, essa separação dói, né, Flaviana? Você que tem 3, ter que se separar de 3 é difícil. E aí, com quem você deixou? Avó, babá ou berçário? Bom, eu tive as 3 experiências, né? A avó é aquele negócio assim que não leva muita gente muito a sério, né? Ela deixa tudo, pode tudo, a gente não pode reclamar. Então, a tua mãe chega a falar assim, a tua sogra fala assim, ai, me dói quando você briga com ele, não brigue com ele. Diz sim, eles sempre dizem, né? E assim, deixa tudo, pode tudo, a alimentação, assim, a família que me ajudou assim não seguiu muito as suas regras. As minhas regras. E babá aquele negócio assim que deixa a galinha pintadinha. Deixa lá o desenho, a televisão ligada e fica à vontade. A alimentação não tem cuidado. A vantagem assim, de você ter uma babá e deixar com a babá em casa, porque ela pode te ajudar em outra coisa, tipo lavar uma roupa da criança, passar, dar uma arrumada no quarto, né? Então a vantagem é essa. Aí você tem uma pessoa que às vezes pode ajudar nas atividades domésticas em relação à criança. Exatamente, né? Mas com a criança, assim, é muito complicado, né? Para a educação, para educar. E outra, ela teve uma educação diferente e aí com um certo treinamento, com uma certa informação, né? E aí fica difícil. Nesse caso, você como pedagoga, Bel, quando é que a gente deve levar o bebê até um berçário? A gente sabe que às vezes a média da licença maternidade são de 4 a 6 meses. O bebezinho ainda é muito bebezinho, né? Então, existe essa fase da despedida. Quando é que a gente tem que levar para um berçário? E nesse caso, quais são as vantagens em relação a deixar com a avó ou mesmo com a babá? Que às vezes pode ser tão útil na hora que a gente precisa de alguém, não só para cuidar do bebê, mas também para ajudar nas tarefas de casa. Hoje está ficando mais difícil deixar com a avó, porque as avós de hoje em dia, elas são bem ativas. Elas também trabalham. Justamente. Elas têm a yoga delas, elas têm pilates, elas têm as amigas, elas têm os médicos, então elas têm uma vida também. Elas não é como antigamente, que as avós ficavam ali exclusiva para o neto, para ajudar na casa, não. Hoje em dia, elas não têm mais tempo, né? E acontece também da questão, eu estou falando primeiro das desvantagens, né? A vantagem é porque é da família, não há aquele perigo, assim, dizer que vai maltratar, de que, né? Mas a desvantagem é porque elas se acham, por exemplo, a minha mesmo diz, eu sou mãe 2 vezes. Então ela disse assim, eu que mando. Eu digo, não, peraí, a senhora está me ajudando, está me fazendo um favor, mas a mãe sou eu. Então elas têm isso, elas acham já que existe um atrito, né? Justamente, também, às vezes, elas querem, relações humanas são difíceis. interferem na educação, elas chegam até a tirar, às vezes, a moral do pai ou da mãe. A autoridade, né? A autoridade, justamente. Não, mas deixa o bichinho comer esse bombom, deixa ele comer esse pedacinho. Tem uma mãe que eu acho tão engraçada, ela diz assim, olha, a minha mãe, ela chegava em casa, eu tinha que revistar ela, porque ela escondia debaixo da roupa bombom, chocolate. Ela escondia, ela dizia pra mim, mamãe, porque ela sabia que eu não gostava, mas ela levava escondido. O quê? Você acha que nesse caso as avós, elas, já fui tão rigorosa na educação da minha filha, hoje eu vou liberar. Mas as avós, elas mesmo dizem, a avó é pra estragar. Então, assim, ou você deixa sabendo disso que vai acontecer mesmo esse estrago, porque acontece. A gente tem criança que, às vezes, quando vão passar umas férias ou um final de semana na casa dos avós, Jesus, como voltam totalmente diferentes. E aí, uma coisa que acontece mesmo, de dizer que a avó estraga. Mas as avós são maravilhosas, assim, elas são tão boas que terminam estragando. Eu também tive esse exemplo lá na minha casa e vejo a maioria das pessoas que realmente a avó é um tratamento totalmente
diferente, parece que é um mimo diferente, é tudo diferente. Até minha mãe já chegou a ter ciúme, porque a minha avó me tratava com muito mimo. Aí termina, muitas vezes o neto não quer nem morar com a mãe, quer morar com a avó. Eu Isso vou pra casa da acontece minha mais. avó, né? Tudo eu vou para casa da minha avó. No meu caso aconteceu com a minha avó e com uma vizinha muito próxima da gente, que parecia que era minha avó. Tudo que acontecia, eu brigava criança com a minha mãe, ficava cheia de birra e ia para a casa de Dodi. Todas as vezes. Então, assim, às vezes a criança também fica um pouco mal acostumada. E aí, Bela, também tem uma história bem engraçada, que é do meu esposo. O pai dele, Isabel, dizia assim, olha, você é de castigo, você vai pra casa da sua avó. Ele dizia, ô, beleza. Existe essa não autoridade, né, do deixar tudo. Pois é. E assim, já falei a vantagem e a desvantagem de ficar com a avó. E a vantagem e a desvantagem com a babá, no caso da vantagem, é porque ela está na sua casa, né? Assim, a hora de noite, às vezes final de semana, ela lhe ajuda com algumas atividades em casa, mas ela não é uma pessoa preparada, nem qualificada, ela não vai estar preocupada com a educação da criança ou com a alimentação muitas vezes. Ou então, assim, do desenvolvimento dela mesmo, né? Se a criança não sabe engatinhar, às vezes é mais fácil ficar com a criança no colo do que estimular. Muito, né? Não, fica assistindo televisão, assistindo as novelas mexicanas do SBT, porque as mães dizem que né, Flaviana mesmo tem uma história, né? Então, assim, é complicado, porque é legal, às vezes não é barato, não é mais barato não. Não pense que é mais barato que colocar em um berçário, como às vezes as pessoas dizem. Eu acho mais barato. A babá? Do berçário. Não, Assim, então, mas as pessoas acham que é mais barato ter uma pessoa em casa, mas quando você coloca no papel que aquela pessoa está na sua casa gastando sua energia, sua água, às vezes telefone, sua comida, né? Que eu poderia passar aqui uma noite passando com você em histórias de que as mães me contam. Se você realmente for ver, não é só um salário mínimo, passa disso, né? E você viveu isso na pele, né, Flaviana? Você... Então, em casa, entendeu? Assim, aumentava o lanche, o ar-condicionado ligado o dia todo, os meninos só queriam tomar iogurte, não comiam uma fruta, porque tem preguiça de descascar a fruta, essas coisas tudo assim. Vai pelo mais fácil, é o caminho mais fácil. Exatamente, mais prático que faz, entendeu? Então acaba sendo mais barato o berçário hoje, a gente foi calcular e realmente é mais barato, porque vem salário da babá, vem Transporte, a energia, transporte. E as crianças em casa também. Você tem uma história legal, né? Que é da novela mexicana. Da novela mexicana, que a minha mais velha de 5 anos, ela, num determinado horário que eu ficava em casa, ela me perguntava, mamãe, já está na hora da novela do beijo na boca? E aí, Bel, o que fazer nessa hora? A novela do beijo na boca com uma menina de 5 anos, quando a gente vê que tá tudo tão exposto, tudo tão mais fácil, né? E às vezes você não tem como controlar esse conteúdo. O que a minha criança vai assistir. Porque às vezes a pessoa que está em casa, aí pode ser a avó, pode ser tia, pode ser prima, pode ser babá, assiste aquele determinado conteúdo. Né? Existe essa preocupação também, eu acho, das mães. Justamente. Você não está lá para controlar, né? Você está no seu trabalho, então você não sabe o que está se passando na sua casa também. Você acha que sua babá está ali brincando com o seu filho e ela está assistindo uma coisa que não é apropriada para a idade da sua criança. E aí pode ser qualquer familiar também, né? Também, justamente. A avó mesmo, que gosta às vezes de uma novela, né? E fica assistindo lá. O que fazer? Explicar que isso não é para a idade dela, que a babá não era para ter feito e cortar imediatamente. Então, assim, se a gente tem uma babá em casa, o bom é colocar regras, então. Já deixar regras pré-estabelecidas. O mais difícil que seja... Com certeza. E você tá lá para fazer com que essas regras sigam. Porque, por exemplo, quando você está, né, vou falar agora das vantagens e desvantagens do berçário. Quando você está no berçário, é uma equipe trabalhando em conjunto. Então, eu tenho minha coordenadora. A gente não permite celular nas salinhas, a gente não permite nenhuma outra forma. Até os vídeos nós assistimos antes, assim, qualquer DVD novo que a gente compra, a gente assiste antes para ver se realmente é apropriado para aquela criança. Existe esse DVD adequado para cada faixa etária. A gente sabe que são divididos, né? As salas são divididas por faixa etária. Existe justamente esse cuidado em você saber... Não tem necessidade de a gente colocar um filme tipo Toy Story numa sala de bebezinho, porque não vai entender, vai ter ainda alguma certa violência, que para um maiorzinho não é violência, mas para um bebê é. Então existe o cuidado sim. A gente tem crianças assim, por exemplo, a gente pede até os pais para ter o cuidado com quem assiste, porque a gente tem meninos que brincam e assistem lutas com o pai, MMA, coisas assim, e quando chega no berçário, eles imitam
as lutas, Para eles não tem... porque eles não sabem, justamente, não faz por maldade. Mas ele acha legal. Então acaba machucando o coleguinha sem querer. Mas aí, aonde é que está o erro? O pai assistindo com uma criança que não tem ainda o discernimento, né, de dizer, não, eu não posso fazer com o coleguinha. Ele vai fazer porque ele achou legal, achou bonito e vai repetir. Então, esse cuidado a gente tem no berçário, como eu te falei, uma equipe trabalhando em conjunto. E quando a gente deve levar essa criança, que era justamente isso. As licenças maternidade hoje em dia são mais ou menos 4 meses. Então, se a mãe saiu no último mês da gestação, o bebezinho vai estar com 4 meses. E aí, não seria melhor deixar com a avó ou com algum familiar? A gente fala avó porque é muita avó, mas pode ser um irmão, pode ser alguém. A gente já pode levá-lo para o berçário. Se o berçário receber, porque tem berçário que tem uma certa idadezinha, né? A minha tá lá desde a barriga, né? Quando eu abri o berçário, eu tava grávida e ela foi com 2, 3 meses, 4 meses, tá lá 2 aninhos. Então você já conciliou, né? A maternidade. Perfeito. Para mim ajudou bastante, tava comigo no trabalho. Mas assim, a gente já recebeu um bebezinho de fora com 45 dias, a mãe muito preocupada, ela estava aqui em Patos, sem família, abriram uma gráfica e ela chegou muito aflita pra gente, né? Ela preocupada com o quê? Isabel, eu tenho uma gráfica, não tenho família, não tenho com quem deixar e o que eu vou fazer? Vou deixar, eu levo ele pra gráfica, tá o meu bebê, né? Ali tem cheiro de tinta, pessoas entrando e saindo o tempo todo. Então, a gente não recebia nessa idade, mas eu vi aquela necessidade. Eu vi uma mãe preocupada com o bem-estar de seu filho, sem família, sem ajuda. Então, a gente abriu Mas existiu uma adequação, né? Porque a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos colocar nossos filhos, mas vamos colocar aonde? Existiu, Flaviana, esse cuidado. Vou colocar meu filho. Você estava me contando nos bastidores que já passou por vários berçários, né? Já teve algumas... Assim, não passou por vários, mas eu já conheci vários, entendeu? Assim, já fiz a visita em vários para... O que é que você olha quando você chega, assim? O que um berçário tem que ter para o seu filho ficar? Quando o Murilo foi sair do Reptotes e precisava voltar depois, nós fomos atrás de preço, né? Tentar conciliar preço e qualidade. Serviço muito bom, né? É o que a gente estava procurando. Assim, o preço até que a gente encontrou, só que muito falho, assim, os perigos a gente conseguiu encontrar, né? E é isso que a gente olha, né? Logo no início. Eram as escadas, essas coisas assim. Aí foi coisas que você observou bem para poder escolher. Então, assim, nas suas escolhas, você fez uma lista assim, mentalmente para saber, tem que ter isso, isso e isso no berçário, para que seja um local que seja a extensão da sua casa. Exatamente. E nesse mesmo dia que a gente fez uma visita, meu esposo saiu de lá e voltamos direto para o Reptotes, entendeu? Ele voltou direitinho para lá, assim, porque lá realmente é a extensão da nossa casa. Então, Bela, vamos de mais música. Não, só lembrando, Isabel, quando eu tiver meu filho, já vai para o Reptotes. Bem-vindo, cantando. Eu não tinha conhecimento acerca de berçário, mas realmente aqui já está pensando, né? Tem que ser lá. Olha mesmo. aí, Tom, já está se preparando. Como é que está dessa parte? Tem que se preparar, né? De noite eu rondo a cidade, ali procurar, sem encontrar. Quem sabe pode tentar. No meio de olhares espio, e em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu soubesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desisti dessa busca inútil, eu não desistia. Porém,
com perfeita paciência, vivo a lhe buscar e de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. A gente volta bem rapidinho com Essência.